Narrativas, o podcast da Carambaia. O episódio de hoje de Narrativas vai falar sobre um tema que não deveria ser um tema: literatura e mulheres. Feminismo na literatura, literatura feminina, literatura feminista, literatura de mulher. A combinação desses termos todos se presta a muita imprecisão e muita discussão. Para falar sobre isso, hoje o programa está cheio de vozes femininas. Começando por Beatriz Rezende, que é professora titular de Literatura Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora, que está no Rio de Janeiro falando com a gente pelo telefone. Olá, Bea. Olá, boa tarde. Boa tarde. Também do Rio de Janeiro, por telefone, estamos com a Tamara Sender, que é jornalista formada pela UFRJ, mestre em Literatura Brasileira pela UERJ, tradutora e preparadora de originais. Oi, Tamara. Olá, boa tarde. Olá. Aqui no meu lado, no estúdio, estamos com a Ivone Benedetti, que é escritora, tradutora, preparadora, professora. Oi, Ivone. Oi, boa tarde. Tudo bom? Bom, eu sou a Graziela Betting, editora da Carambaia, e tenho aqui ao meu lado também a Ana Lima Cecílio, que é minha colega, editora da Carambaia também. Oi, todo mundo. Eu acho que a Graziela fez essa introdução falando dessa multiplicidade, desse tipo de coisa que a gente está chamando de literatura feminina, literatura de mulheres, mulheres e literatura. E essa é uma questão que eu acho que todas nós aqui hoje, em algum momento, a gente já pensou sobre isso. Se isso é um gênero, se literatura de mulher é toda literatura escrita por mulheres, ou se é literatura escrita para mulheres. E eu acho que é um bom começo a gente fazer uma rodada geral, primeiro para conhecer melhor as vozes e depois para saber o que vocês pensam sobre isso, assim. Bea, quer começar aí? Quero começar sim. Eu achei essa proposta interessante porque ela trata de acertos e de equívocos ao falar da literatura escrita por mulheres. Quando a gente fala em literatura de mulheres, é um nome assim, super genérico. É como se a gente falasse em literatura americana ou literatura inglesa. Isso, na verdade, quer dizer muito pouco, até porque muita literatura de mulher foi escrita até por homem ou mulheres escreveram com pseudônimos masculinos. Então, esse é um termo bem geral. Agora, eu, pessoalmente, desculpem, começar com uma implicância, eu me incomodo muito com a confusão entre literatura feminina e literatura feminista. Muito tempo já passou, a gente já investigou muitas autoras e hoje a gente sabe que são duas coisas completamente diferentes. Uma literatura feminina é uma literatura escrita por mulher, ocupada por mulher, com uma dicção talvez feminina. E isso é completamente diferente de uma literatura feminista, que é uma literatura que tem compromisso com o feminismo, até mesmo antes do feminismo ser um movimento forte. Né? A gente pode falar, por exemplo, das sufragistas, ou pode falar de autoras bem antigas, né? Como a Maria Firmina do Úrsula. Enfim, é bem diferente de literatura feminista, quer dizer, que tem um compromisso com o ideário feminista e uma literatura feminina. Isso para começar, né? Depois a gente continua. Tá bom. Não, perfeito. A ideia de colocar esses termos todos foi para esse tipo de provocação mesmo. Ivone, você quer falar um pouco sobre isso? A Ivone escreveu um texto, né, Ivone? Se você quiser falar um pouco. Eu, sinceramente, sempre que pensei em escrever, antes de começar a escrever, nunca me ocorreu que eu estaria escrevendo com mulher. Sempre me ocorreu que eu estaria escrevendo como escritora ou escritor, um gênero neutro que não teria conotações de feminismo ou de seja lá o que for. Tanto que o primeiro romance que eu escrevi
eu escrevi em terceira pessoa. Hoje vejo que tratei de assuntos muito sensíveis à natureza feminina e à posição da mulher no meio social. Porém, não foi com esse intuito que eu fiz. Então, o segundo romance que eu escrevi, eu adotei uma voz masculina. Ele é escrito em primeira pessoa e a voz é masculina. Fui até questionada uma vez numa palestra sobre o lugar de fala, em que a pessoa que não tinha lido meu romance duvidou que eu tivesse conseguido assumir uma voz masculina com propriedade. Depois essa pessoa mudou de opinião, depois que leu. Mas me ocorreu recentemente ler um romance italiano chamado Resto Qui, cuja tradução literal seria Fico Aqui, escrito por um homem, um escritor novo chamado Marco Balzano, que assume uma voz feminina com absoluta propriedade. Então, de fato, eu concordo com a Bea. Essa caracterização me incomoda um pouquinho. Eu nunca consegui pensar a literatura dessa maneira. No entanto, a posição da escritora como mulher, o seu embate com os leitores, isso do Brasil, né? Falando do Brasil, é difícil, porque aí entra uma série de preconceitos que a gente talvez desenvolva depois, né, ao longo do bate-papo. É um desafio aí que eu lanço a todas as interlocutoras, né? E que eu falo no Brasil porque, se você pensar, por exemplo, num país como a França, que tem mulheres gigantescas na literatura, né? Enfim, é um tema que eu estou lançando aí para eventualmente ser desenvolvido. Muito bem. Tamara, você quer fazer essa rodada também? Não, posso falar humildemente aqui. Assim, eu acho que eu concordo com elas. Eu acho assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com os rótulos, né? Porque eles podem empobrecer um pouco a própria obra, né? Mas eu acho que o rótulo, ele pode ser útil também, o rótulo, né? Ele pode, por exemplo, para quem vai estudar, alguém que se interessa pelo tema do feminismo, e aí quer algumas obras de referência, né? É interessante, sim, você poder usar o rótulo só como um meio de sistematizar as coisas para quem está estudando, ou historiografia literária, ou o tema do feminismo. Aí, sim, não vejo problema em usar um rótulo, por exemplo, do que seria literatura feminista para o estudo. Mas, no geral, fora isso, né, eu acho que o rótulo ele pode ser dispensado, né, do que seria uma literatura feminista, né. E eu me lembrei, não sei, é uma parte aqui, uma digressão, que eu também escrevi um livro, foi um romance, que foi minha dissertação de mestrado em literatura brasileira, na UERJ, e o Sérgio Rodrigues, que é um jornalista, que ele tinha um blog chamado Todo Prosa, uma vez ele citou uma declaração super polêmica do Naipaul, né, que é aquele escritor britânico que já ganhou o Nobel de Literatura e tal, uma declaração do Naipaul de que ele falou que a obra de nenhuma mulher rivalizaria com a dele. E aí, quando ele foi questionado por isso, ele disse, porque em um parágrafo você já consegue ver se aquele texto foi escrito por uma mulher ou por um homem. E aí o Sérgio Rodrigues resolveu fazer um teste. Ele falou, ele obviamente não concordava com essa declaração e resolveu fazer um teste. Ele pegou fragmentos de livros de escritores brasileiros, 4 fragmentos, 2 de mulheres e 2 de homens, e fez um teste, uma enquete, que as pessoas tinham que adivinhar se era de homem ou de mulher. E aí eu só citando porque o meu livro ele botou ali entre os 4. E assim, as pessoas erraram, assim, as pessoas não conseguiram identificar se era de homem ou de mulher. Erraram assim, totalmente, erraram muito. Assim, e a protagonista é uma mulher, né?
Sim, mas assim, não tô nem falando só por causa do meu livro, mas assim, é porque, de fato, pode até haver, né, como a Beatriz falou, uma certa dicção feminina, mas assim, não é uma coisa estrutural, né, na obra, tanto que as pessoas erraram, de todo mundo ali, não só o meu, mas é curioso isso, né, ao você pensar no que seria uma literatura feminina. E é isso. Um dos motivos aqui, dos livros que motivou a gente a pensar nesse assunto, a pensar nesse podcast, é o livro Enervadas, que a gente está lançando agora pela Carambaia, que foi um projeto que a Beatriz Rezende apresentou para a gente na editora, e que é um livro lançado em 1922 pela a escritora, assina como Chrysanthème, que é o nome de uma flor até, e também de um título de um livro do Pierre Loti. E é um livro que discute muito a condição feminina no começo do século XX no Brasil. E a gente, se hoje a gente ainda tem essa discussão que a gente está aqui colocando sobre o que é uma temática feminina, o que é a mulher escrevendo e tal, eu acho que ela tem um olhar muito, muito interessante sobre o que acontecia naquela época, como ela mesma era considerada, a narradora, uma enervada, né, que é o livro parte desse diagnóstico. Então, eu queria pedir para a Beatriz comentar um pouco sobre esse livro, sobre essa autora que hoje é tão desconhecida e que na época publicou mais de 20 livros, né? Então, contar um pouco desse projeto. Ótimo, quer dizer, eu não sou escritora, eu sou crítica, sou teórica, e ando atracada com esse Enervadas há décadas, posso até dizer, porque isso começou com a minha pesquisa sobre os anos 20, sobre o que eu chamo de literatura art déco, essa literatura produzida entre 20 e 30, quer dizer, imediatamente anterior ao modernismo, que foi uma literatura muito sufocada pela força do modernismo, né, do movimento modernista. E dentre esses livros, eu achei um exemplo fantástico para tudo que eu estava investigando, esse Enervadas da Chrysanthème. Por quê? Primeira razão é o desaparecimento desse livro, como de outros, como livros do Théophile, como livros do Benjamin Constant, que foi campeão de venda nos anos 20, o desaparecimento total desses livros. O Enervada desapareceu na poeira. Apareceu na Biblioteca Nacional, depois desapareceu. Quem tem mais o acervo desses livros é o Real Gabinete Português de Leitura, que vinha da biblioteca herdada, né, e tudo mais, de várias outras bibliotecas, mas, por exemplo, a biblioteca da Faculdade de Letras, que é uma biblioteca composta por muitas doações, não tinha, por exemplo, Madame Cinema, do Costalá. Então, eu comecei com essa questão, que no caso das mulheres é muito mais grave. Por quê? Porque o cânone é masculino. O cânone, indubitavelmente, até o presente, é um cânone masculino. São poucas as críticas literárias mulheres, no correr dos tempos, no modernismo mesmo. Claro que há exceções excelentes, mas o cânone é um cânone masculino. Quem falou da literatura dos anos 30, quem falou do regionalismo, quem falou do modernismo, quem falou dos clássicos, sempre foram prioritariamente homens, que olharam, evidentemente, para os seus pares. Então, a primeira coisa é que, com toda a mudança do movimento feminista, né, na contemporaneidade, é hora da gente se interrogar até sobre esse cânone, até sobre os preconceitos que essas críticas literárias, mesmo as mulheres, tinham. Por exemplo, a Lúcia Miguel Pereira, que é fantástica, provavelmente é a mais importante de todas as mulheres críticas, ela comentando o Clara dos Anjos, do Lima Barreto, ela usa a expressão uma negrinha, né? Quer dizer, uma coisa que hoje nos choca. Então, isso é apenas, e eu estou falando de Lúcia, né, da mais importante, da mais eclética, da mais aberta. Então, a primeira coisa que eu acho que nós temos que olhar, e o Enervadas é o melhor exemplo, é isso. Quando ela publica outros livros, ela chega a ter um combate, ela era danada, né?
boa de briga mesmo. Ela chega a ter uma briga, várias brigas, várias críticas, né, com os homens, né, com um crítico. Por exemplo, o caso mais curioso é o Humberto de Campos, que está até no pós-fácil do livro, né, a gente quis chamar atenção para isso. Humberto de Campos faz uma crítica muito dura a ela, e diz mesmo, né, que ela não deveria acender nas mulheres o ódio dos homens. Ora, Humberto de Campos, que fica muito conhecido como um clássico, ele é o editor da Maçã, a primeira revista erótica do Brasil. Ele é apreendido por causa da Maçã várias vezes, Lima escreve sobre isso, defendendo a liberdade de imprensa. Mas era um homem podia fazer até uma revista erótica, um escritor homem. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que cabe uma bela pesquisa aí, é sobre o cânone, inclusive produzido por mulheres, falando de mulheres. A segunda coisa, extremamente interessante na Crisantemi, é que entre os anos 20 e 30, a gente tem o primeiro esboço do movimento feminista, ainda sem usar esse termo, né? É a época das sufragistas, em que as mulheres estão reivindicando seu espaço. Agora, nesse livro, ela reivindica, é claro que todos eles, no final, eles fazem alguma concessão, né? A Mademoiselle de Cinema, do Benjamin Constant, no final fica boazinha, a Enervada da Crisantemi se casa bem, é uma concessão para ter o livro até publicado depois de ter dito o diabo, né? Mas ela chama atenção até para o comportamento sexual, para o lesbianismo. Então, uma das personagens é lésbica e trata da questão do lesbianismo e trata da questão das drogas que ainda não estavam proibidas, né? A cocaína, por exemplo, não estava proibida. Então, é de uma novidade que a gente fica pasma, e é o que estimula a gente procurar mais essas escritoras, não é? Acho que talvez isso seja o mais importante. Depois o livro é uma delícia, né? É engraçado, é iconoclasta. Tamara, queria aproveitar esse gancho, porque a gente ouvindo a Beatriz falando do Enervadas e do Crisantemi faz muito pensar no Ifigênia, né? Que é o livro que você traduziu, da Teresa de la Parra, uma autora venezuelana, e que também teve muito essa recepção, né? Sim, é um livro que não, como toda obra que traz alguma inovação ou mexe em temas delicados, foi um livro que escandalizou os setores mais conservadores da sociedade venezuelana, né? Que você imagina, também é um livro contemporâneo ao Enervadas. Foi escrito a primeira publicação foi em 24, depois ela fez umas modificações e publicou uma nova versão em 1928, né? Então é contemporâneo do Enervadas, e na Venezuela também super atrasada, naquela época estava sob um regime ditatorial e opressor. Então personagem da Maria Eugênia, né, que é a protagonista do livro, ela questionava os valores, aqueles valores super conservadores, e isso incomodou, né, na recepção, mas foi um livro que de fato acabou também entrando aí no rol do que se poderia chamar uma literatura feminista, né, com aquela ressalva que eu fiz no início, de que a gente tem que tomar cuidado com os rótulos, mas de fato, e assim, é uma personagem que de certo modo muito levemente inspirada na própria Teresa de la Parra, porque ela própria, assim, ela não casou. Então imagina, início do século XX, Venezuela, também, ela morou na Espanha e tal, nasceu na França, mas ela não casou, nunca casou. Ela viveu, ela sustentou por uma herança que ela ganhou de uma amiga. Então ela própria não casou e foi escritora, né, que é um instrumento aí de autoafirmação. E a Maria Eugênia é uma personagem que
usava da escrita também, de certa forma, como um instrumento de autoafirmação, né? A primeira parte do livro é uma carta, né? É epistolar, essa primeira parte. A segunda parte é o diário, propriamente. E ela usa isso, esse elemento da escrita e também da leitura, porque ela cita muitas personagens icônicas da ficção, mulheres fortes, e faz referência a essas mulheres, e então a literatura, seja através da leitura, seja através da escrita, é um instrumento da personagem, um instrumento aí de autoafirmação, da individualidade, e uma forma de escapar e de questionar o destino tão restrito que era imposto às mulheres na Venezuela naquela época, né? Eu queria também saber, assim, eu estou ligando esses dois livros, tanto o Enervadas quanto o Ifigênia, que são dois livros, como vocês duas estão dizendo para a gente, aqui a gente sabe, que são livros que são cruciais, que essa narradora tenha sido mulher, e é crucial a relação dela com a escrita, né? Porque o Enervadas também é o diário da Lúcia, que ao escrever vai pensando sobre o que é ser enervada e transcreve os diálogos dela com o médico, que é quem faz esse diagnóstico, né, Bea? O Enervadas, ele tem uma conotação da histérica depois, meio antes da psicanálise ter chegado aqui pra gente. Então, todas são enervadas. A viciada em cocaína, a ninfomaníaca, a lésbica, ela que é uma infeliz, né? São as mulheres histéricas, assim. E a Ifigênia também tem essa relação pela escrita. Eu estava pensando aqui em duas frases que eu anotei, meio para ponto de partida da conversa. São duas frases da Virginia Woolf, que é uma autora muito importante, eu acho, para a gente pensar um começo, né? A Virginia Woolf é autora de um ensaio, que é um clássico, que chama Um Teto Todo Seu, que fala justamente sobre isso, sobre o espaço da criação da mulher como sendo um espaço de autonomia e de pensamento sobre si mesma, assim. Então, uma frasezinha muito pequenininha é no Mrs. Dalloway, que ela fala: Mrs. Dalloway sempre dando festas para encobrir o silêncio. Né, que é um jeito dela aparecer para ficar para acabar com esse silêncio no qual ela vivia. E o outro é de um ensaio que é: como mulher eu não possuo o país, como mulher meu país é o mundo todo. Então eu acho que tem essa relação, e tanto na Ifigênia quanto no Enervadas é importante o falar sobre ser mulher, e isso é um tema, né? Então, mesmo que a gente não queira dizer a literatura feminina, o que é isso e tal, o tema ser mulher nesses dois casos são muito importantes. Depois eu até queria falar de outros autores cujo tema não é essa, como, por exemplo, a Herta Miller ou a Svetlana Alexievich, que são as duas últimas duas mulheres ganhadoras do Prêmio Nobel de Literatura, que não tem o ser mulher como tema, né, delas. Mas nessas duas, você falou, Bea, uma coisa que me interessa muito, que é a dicção do feminina. Como que você identifica isso, assim? Olha, eu acho que dessa dicção, eu não acredito muito, entendeu? A menos que realmente seja uma escolha. Eu acho que naquelas autoras importantes, e a gente pode dar o exemplo de uma que não era feminista, que é Raquel de Queiroz, né? Mas que é uma imensa criadora de mulheres potentes na literatura. Então, a gente não pode dizer que Raquel tem uma dicção feminista. Feminista não, porque ela não era, uma dicção feminina. Eu acho que não se trata bem disso, não. Eu acho que nos cabe agora investigar aquelas autoras que estão pondo isso em questão, ou aquelas, como a Virginia, que usam do fato de ser mulher, do seu lugar na sociedade, numa sociedade patriarcal, apesar de relações amorosas felizes. Claro que ela tinha aquela depressão que a arrasou, mas a Virginia, por exemplo, é engraçado isso, né? Porque ela é um cânone, ninguém pode estudar literatura inglesa sem tratar da Virginia Woolf, mas nós damos pouca importância aos estudos críticos, ou crônicas, ou ensaios, né? Que ela chamava de ensaios mesmo. Por exemplo, O Teto Todo Seu é
um primeiro referente a essa necessidade da mulher ser independente para poder escrever. Independente é economicamente, mas é de todas as formas, né? Ela precisa pensar por ela mesma e ela precisa dizer o que ela quer. Mas a gente não repara em vários outros ensaios. Os ensaios da Virginia Woolf em torno da guerra são maravilhosos. E ela se coloca assim mesmo, se contrapondo aos homens que estão fazendo a guerra. E ela chega a dizer, né, as mulheres não podem portar armas, as mulheres não entram na guerra a não ser como enfermeiras. Então, são os homens que decidem o destino do mundo, dos filhos das mulheres, dos maridos das mulheres. Isso é uma coisa interessantíssima, né? E a gente não presta muita atenção. Quer dizer, aonde ela está dizendo essas coisas, como mulher, e criticando a sociedade, né? Não só a universidade, que é o forte do Teto Todo Seu, ela é muito crítica da universidade, do ensino, da educação, mas nesses outros escritos que estão belamente reunidos. Temos edições muito boas já disponíveis, inclusive em português. Tá. Eu queria, Ivone, que você... Porque a gente está tentando falar dessa coisa da dicção, e a Ivone é uma tradutora muito preciosista da dicção. Eu acho que você presta muita atenção nisso, né? E você traduziu para Carambaia um texto de um autor, homem, e agora você falou pra gente também que escreveu um livro com uma voz, com uma dicção... Eu acho, a Bea falou, tirou as minhas palavras, né, da boca, porque eu acho que a dicção no escritor tem que ser uma escolha. Você não pode ter uma dicção feminina se você não escolheu, se você só consegue ter essa dicção. Porque a cada livro que você vai escrever, o grande trabalho do escritor, quando ele começa um livro, e que ele demora, às vezes, meses para achar, é a dicção. A dicção é uma escolha. Então, não existe dicção masculina, porque haveria de haver dicção feminina. Então, se a escritora escreve algo com dicção feminina, que ela seja uma escolha, não é? E outra coisa, a temática feminista também tem que ser uma escolha. Não é porque você é mulher que você há de escrever sempre com temática feminista, não é? Você pode colocar uma personagem tremendamente machista, uma mulher. Você não precisa defender o feminismo. Eu estou lendo um livro agora, por exemplo, que é escrito por uma mulher, Bianca Pizzorno, e o título é Il Sogno della Macchina da Cucire, não foi traduzido ainda aqui no Brasil, que significa o sonho da máquina de costura. Ela a narradora é uma costureira que concorda plenamente com o seu papel subalterno de mulher e de pobre, que vive numa sociedade tremendamente estratificada e que ela acha que é correto. Então, as mulheres, só as mulheres mais abastadas de uma classe superior é que podem usar chapéu, e ela acha normal, ela não pode sair com chapéu, e ela não ousa sair com chapéu na rua. Isso daí é começo do século XX. Pois muito bem, através de tudo isso, ela está dizendo indiretamente de uma situação terrível. Ela não precisa dizer, olha, isso aqui era um horror, a mulher era sufocada, a mulher isso. Não, ela está concordando, ela está dentro do seu papel, não é? Perfeito. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. O Enervadas, não li, para mim é uma novidade, estou adorando conhecer, mas o termo Enervadas, eu não conhecia esse termo. Eu tenho a impressão que ele provém, depois a Bea pode me corrigir, ele deve provir de todas as teorias das histéricas desenvolvidas por Charcot, não é? Por um acaso, no meu romance Imaculada, que tem um nome de mulher,
Existe uma cena em que ela, depois de ter uma aventura com um senhor do Barão do Café, a família dela acha que ela não é mais virgem. E ela afirma categoricamente que ela é virgem, mas a família acha que não é virgem. Então, a mãe a leva a um médico para constatar a virgindade ou não. Esse médico tem todo aquele ritual de colocar na mesa, de aquela posição, e pipa, papai, e ela se revolta e começa a se debater e assumir uma série de posições, assim, que depois ele faz um interrogatório à mãe. E esse interrogatório, desse interrogatório constam as perguntas clássicas que todo médico fazia na época para diagnosticar se a mulher era histérica ou não. Então, a Bea que me corrija, mas eu tenho a impressão que estamos falando da mesma coisa, ou não? Certamente. O Enervadas é aquela que sofre da doença dos nervos, né? Ela sofre dos nervos, que é uma coisa que fica por muito tempo, né? Fulana, ela sofre dos nervos, né? Porque não tem um comportamento exatamente de acordo com a norma. E ela se revolta porque ela chega a dizer, não, eu sou uma enervada, e depois ela diz, não, peraí, não sou enervada coisa nenhuma, a questão não é essa. E era um rótulo exatamente disso, dessas moças que sofrem dos nervos. Agora, é interessante, né, essa troca está sendo realmente maravilhosa de ver como é uma questão assim tão global, né? E é uma questão que a gente precisa discutir. A Ana falou dos livros da Alexia, como é que é? Svetlana Alexievich. Da Svetlana. Os livros da Svetlana são livros escritos por uma mulher que dificilmente um jornalista conseguiria escrever. Né? É não verdade. Conseguiria escrever. Quer dizer, foi muito bonito quando ela participou da Flip, em que ela contou de todas as histórias, sobretudo a história das mulheres na guerra, né? Das mulheres que não menstruavam porque estavam na guerra. O livro assim. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro deslumbrante, né? E no final, alguém pergunta, você vai continuar por aí? E ela diz, não, eu não aguento mais esses testemunhos. E é muito bonito, porque Hemingway talvez não conseguisse fazer um livro com essa força, né? Que era jornalista e era escritor. Ela tem abre o coração de uma maneira tão bonita, que ela diz que quando já não aguentava mais, ela ligou para casa e a neta disse, vovó, quando você volta? Quer dizer, tão bonito isso, né? Aí ela diz, vovó já está voltando. Que como a gente confunde os papéis, usa rótulos fora do lugar, né? Se você lesse aquele livro sobre um pseudônimo, você dizia, puxa, que cara valente, como é que ele enfrenta Chernobyl dessa maneira? E estava uma senhora, uma avó, fazendo esses livros incríveis. Então é isso que o pessoal está falando mesmo, que é a escolha do autor, qual é o papel do autor. Então a mulher que escolhe ter um papel de autora, né, com as suas questões, ela escolhe uma dicção e cabe a ela ser um relato de mulher, ou se ela for tratar de temas de mulheres, ter uma posição feminista. Agora, é diferente. Um livro de uma feminista é uma coisa diferente. Eu vou pedir 1000 desculpas a vocês. É isso que eu ia falar, Bea, você tem que ir, né? Seu horário. Eu tenho que ir, eu tenho um orientando aqui, me esperando aqui embaixo. Muito obrigada, viu, Bea? Vocês pela iniciativa, as minhas colegas adorei, gostei muito da conversa, tomara que haja outra. Tá, um beijo grande pra você. Um grande beijo. Obrigada, beijo. Tchau. Agora eu queria saber isso, assim, quando você escreveu, é uma narradora mulher o seu livro. Isso, sim, e também tem a coisa da escrita, o que vocês falaram e que eu própria mencionei no Ifigênia, né,
que é o lance da escrita como um espaço a conquistar, né? Um lugar para si. Ah, né? que curioso. Tem nesses 3 exemplos, então, né? Exatamente. Que a Maria Eugênia tem super, né? Que ela optou por um diário e o início, na verdade, é uma carta, mas que também é um espaço para si de escrita. E no meu livro também era isso. A minha ideia inicial era fazer um romance epistolar, mas depois eu desistia. E não é epistolar, mas tem momentos epistolares, assim, no livro. Mas tem uma coisa do diário e sim, tem muito do lugar da mulher. Eu falo muito do lugar da mulher. Não é de uma forma ostensiva, assintosa, claro que não, né? Não é, mas assim, sim, tem uma coisa da vida doméstica e tal, vida a dois, assim, muito do lugar da mulher, assim, mas foi curioso esse teste, porque ninguém acertou. E assim, não só o meu, os outros, assim, eram 4 livros, 2 de mulher e 2 de homem, e assim, as pessoas erraram feio, assim, e eu vi que o meu foi o que as pessoas mais erraram, assim, no trecho. Eu acho que tem um certo estereótipo. Seria algo assim mais delicado, claro, que teria um certo lirismo, sabe? Uma coisa mais, um certo lirismo. Mas se você pega, de repente, um texto mais sarcástico, mais ácido, assim, as pessoas mais duro, de repente, as pessoas tendem a associar mais a uma dicção masculina. Mas é por isso que eu acho que essa ideia de dicção, ela é meio complicada. Mas é isso, de fato, é uma escolha, né? Pode ser uma escolha, pode ser a dicção de um personagem, né? Entendeu? Eu acho que essa distinção é importante, assim. E uma coisa que eu queria falar sobre Ifigênia, voltando, é que a própria Teresa de la Parra, ela rejeitou o rótulo de que o livro dela seria, sei lá, um romance de protesto ou um romance de tese. Então, ela não queria associar o livro dela a um panfleto, entende? Mas e ela própria se definiu como uma feminista moderada. Ela disse que o feminismo era moderado. Mas, assim, é óbvio que o livro... Porque também, assim, a personagem, ela não é uma visionária nem nada, é uma menina ali que, obviamente, está sob influência daqueles valores ali. Então, ela não está imune àqueles valores conservadores. E ela simplesmente está questionando, porque ela foi para Paris, então ela teve contato com ideias muito mais progressistas e tal. Então, ela está questionando isso, questionando esse destino restrito que era imposto às mulheres naquela época, mas ela não estava imune. Então, eu acho que isso também torna mais rico o livro, né, e a personagem. Pelo conflito, ela tem um conflito, porque aqueles valores, ela sofre influência daqueles valores, ela não está imune ao entorno dela, mas ao mesmo tempo ela questiona aquilo, ela não quer aquilo, então acho que é isso, né, o conflito que tem que ter, um personagem conflituoso, ele é sempre muito mais interessante, né. E nesse sentido, é como a Jane Austen, por exemplo, também, que ela não... As personagens dela não são Joana d'Arc, né? Não tem uma bandeira, não são lutadoras e tal. Mas só dela, Jane Austen, tá escrevendo sobre o universo das mulheres que não quer casar, ou que se apaixona pelo outro, ou que tem orgulho, ou que... Isso já é uma coisa para a época que era importante, porque simplesmente dá voz, né? É isso que a isso gente... já incomoda, né? E isso com certeza já incomoda, assim, os mais conservadores, né? Só de você... E isso eu acho muito legal, porque não é uma figura idealizada que tá ali desbravando. Não tá desbravando, não é assim, né? Eu acho que é uma coisa mais sutil. E eu acho que a sutileza para a literatura ela é muito bem-vinda, né? Assim, com certeza. Bom, assim, isso só da gente pensar que, por exemplo, naquele livro, no Cânone Ocidental, do Harold Bloom, que ele faz um levantamento dos grandes autores, assim, tem 3 mulheres, né? A Jane Austen, a Emily Dickinson e a Virginia Woolf. E na Academia Brasileira de Letras, nossa, são 6 até hoje. Então, eu acho que, por mais que a gente... como todo mundo aqui está presente, a gente é muito reticente de falar em literatura feminina e como se fosse um gênero, ou como se fosse uma necessidade, ou como se tivesse uma característica que ligasse essas literaturas todas. Eu acho que há um esforço de fazer essas vozes aparecerem, que a gente consegue notar hoje, por exemplo, a gente já está na 2ª ou na 3ª flip, que o número de autoras mulheres é o mesmo de autores homens. Assim. Acho que esse é um esforço consciente que a gente faz, que é importante
para ir minimizando essa injustiça histórica, social, né, da dificuldade das mulheres escreverem. Você quer falar, Ivone? Eu acho que depende um pouco da sociedade a que você se refere. Eu acho que a posição da mulher como escritora, ela está intimamente ligada à sua posição no social como um todo. Então, se você pega, por exemplo, olha, você pega o sucesso atual, né, da Elena Ferrante na Itália. Se você pega todas aquelas escritoras francesas, se você pega Colette, que escreveu no começo do século, era uma mulher absolutamente liberta. Foi uma mulher que fez sucesso na sua época e é de uma escrita sutil, de uma penetração psicológica fantástica, tanto na abordagem das suas personagens femininas como das suas personagens masculinas. O romance dela, Chérie, por exemplo, de um ponto de vista de uma terceira pessoa, ele não é um narrador, ele não está em primeira pessoa. De ponto de vista de uma terceira pessoa, ela faz uma penetração psicológica nele, através dos seus atos, que é uma coisa fantástica. Então, se você pega, por exemplo, Simone de Beauvoir, quando ela escreveu Todos os Homens São Mortais, não é? Você disse que aquilo é uma mulher que escreveu? Não. Se você pega a Marguerite Yourcenar, quando ela assume a voz do Adriano, não é? Então, não há discussão. Na França não se discute isso mais. Eu acho que quem discute muito isso são os americanos. Os americanos são absurdamente machistas desde sempre, não é? E nós estamos discutindo. Por que nós estamos discutindo? Não é? Porque nós estamos num momento em que existe uma afirmação da mulher como escritora, não é? Então você tem, por exemplo, recentemente a Maria Valéria Rezende. A Maria Valéria foi já premiada várias vezes, não é? E, aliás, eu queria fazer um parêntese aqui. A Maria Valéria, ela é uma escritora que, essa sim, eu acho que tem uma dicção feminina. Porém, eu acho que o que ela vai superar é nisso que ela lançou agora, o romance que ela lançou agora, que se chama Carta a uma Aranha Louca. Eu li esse manuscrito, ela estava ainda escrevendo, eu fiquei tão entusiasmada e fiquei felicíssima de saber que foi publicado. Não percam. Eu acho que nesse romance ela atinge uma capacidade de estudo da psicologia feminina, ela situa a ação no século XVIII, XVII, XVIII, se não me engano. E é uma forma epistolar. Então, eu acho assim, estamos discutindo isso no Brasil. Um escritor americano fala aquela tremenda bobagem que a Tamara citou, não é? Tremendo. É britânico. É britânico. Que decepção. Bom. Mas ele é de Trindade e Tobago, não sei se isso... Bom. Os britânicos costumam ser um pouquinho mais inteligentes. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a Ivone, no final, concluiu falando um pouco o que a gente falou no Abre, né? Que hoje o programa era sobre um tema que não deveria ser um tema. Não é pra ser falado. E, bom, Oi, desculpa, Tamara, diga. Não, acho que é exatamente isso. Eu ia justamente mencionar o que vocês falaram na abertura, né? Que, infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre isso, quando, na verdade, era para ser algo totalmente naturalizado, né? Porque ninguém fala, vamos falar sobre a literatura masculina, ou vamos falar sobre a literatura heterossexual, ou vamos falar sobre a literatura branca. A gente só para falar sobre isso quando é algo ainda periférico, né? Ainda o que não é dominante sempre acaba virando um nicho. É uma pena, mas assim, óbvio, a representatividade é cada vez maior e a gente espera que isso não precise ser um tema, né? Acho que é mais por aí. Exatamente, essa ideia mesmo. Bom, Tamara, eu queria agradecer, Ivone também.
A gente, em geral, termina sempre o Narrativas fazendo uma rodada aqui de indicações de leitura. Eu sei que a gente já indicou vários aqui ao longo do programa. De leitura ou de filme? De leitura ou filme ou música, enfim, o que é uma coisa que vier pela cabeça, que você está lendo, viu, queira comentar, então... Mas do tema, né? Não precisa, não necessariamente, aqui é só para... Ah, é? É. Ah, mas eu posso... então, mas pode ser do tema? Pode, só... pode. Vou vender o peixe de mulher, né? Vamos lá. Bom, vou indicar uma escritora chamada Paula Fox. Uma escritora americana que, enfim, demorou muito para ser descoberta. Assim, ela tem uns livros muito... vou citar 2 livros dela. Tem um livro chamado Pobre Jorge e outro chamado Desesperados. É muito boa. Tem outra também, citando aí o tema de literatura feminina, uma escritora canadense chamada Rachel Cusk, e ela tem um livro muito legal, até que eu resenhei, mas enfim, chamado Arlington Park. Enfim, acho que e Colette, né? Tem esse filme Colette, que é sobre a vida. Que estava em cartaz, acho que ainda está em cartaz, não sei, ou estava em cartaz no fim do ano passado, que é bem bacana também, só para, enfim, pra gente ficar aí na temática. Maravilha, maravilha. Ivone? Bom, eu sem querer acabei indicando, não é, a Maria Valéria nesse último lançamento. E, bom, como eu tenho lido muita coisa em língua estrangeira, também não posso indicar recentes, porque não são línguas, por exemplo, italiano não é uma língua assim, não é como o inglês, todo mundo sabe. Mas eu fico com a Valéria, por enquanto. Muito bem. Eu tenho uma indicação um pouco óbvia, que é a Rebecca Solnit, que tem um livro chamado A Mãe de Todas as Perguntas, que é uma reunião de ensaios dela, e que acho que o último ensaio chama Os Livros que Nenhuma Mulher Devia Ler, e que é uma ironia, uma brincadeira, mas ela analisa os clássicos, como o Nabokov e tal, sobre uma ótica feminista mais radical. Nem é o meu ensaio preferido do livro, mas é divertido. Agora, essa é a escolha racional. A afetiva amorosa é uma autora que é uma dos meus autores preferidos, que é a Natalia Ginzburg, que é uma autora italiana que faz uma literatura com uma dicção muito própria, muito pessoal. Não sei dizer se é feminino ou não, eu sei que aparece a vida dela muito como mulher, mas tem uns textos belíssimos. Ela tem um romance chamado Léxico Familiar e um livrinho pequenininho de ensaio que chama As Pequenas Virtudes, que é das coisas mais bonitas que eu já li, assim. Muito bom. Então, queria agradecer a presença de todos e até a próxima. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Renata Minami e edição de Leandro Yamin e Matias Pinto. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.